Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Veio do Céu. Hoje eu quero trazer para vocês a incrível experiência de Tânia, que desde a sua infância ela era mediúnica e tinha uma paranormalidade muito viva dentro da sua vida. A sua experiência é incrível, pois ela viveu um filme que trouxe da sua infância até a sua fase adulta. E ela pôde descobrir com o passar dos anos que este filme não era simplesmente um sonho, mas era algo sobrenatural. A sua experiência ela é rica em detalhes, mas antes de nós assistirmos essa incrível experiência, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Pessoal, este canal não está mais monetizado, então se você puder ajudar o canal com qualquer quantia, a nossa chave Pix estará na descrição deste vídeo. Sem mais delongas, vamos para essa incrível experiência. Olá, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite do canal EQM, O Homem que Veio do Céu, para fazer esse relato da minha EQM. E muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de compartilhar uma experiência que eu tive transformadora. Então, quando eu venho falar sobre essa EQM, os lugares onde me convidam, né? As pessoas esperam muitas vezes o relato sobre o desencarne, né? E na verdade, no meu caso, eu venho trazer um relato sobre a vida. Então, mais uma vez, obrigada a vocês pela oportunidade desse compartilhamento, porque é um compartilhamento de vida que eu venho fazer hoje. 7 anos se passaram dentro desse acontecimento, muitas coisas aconteceram e inicialmente eu gostaria também de me apresentar. O meu nome é Tânia Malheiros e eu sou licenciada em filosofia e trabalho com terapias complementares há mais de 20 anos. Então, esse relato dessa EQM, hoje, ela tem uma relevância, penso eu, né, de compartilhamento diante de tudo que aconteceu depois, que oferece às pessoas uma ajuda muito substancial em relação a tudo isso que nós estamos vivendo agora. Eu nunca pensei que eu fosse saber, aprender o que eu sei hoje em relação à vida. Então, eu pensei como é que eu ia relatar essa história, porque existem 3 momentos para a gente colocar fundamentos na história, né? Se eu fosse direto ao assunto para contar a história da EQM, o acontecimento, muita gente não iria entender o que seria essa coisa que eu quero passar aqui, que se chama vida a partir de uma EQM. Então, a primeira parte eu quero introduzir um pouco da minha história, porque eu entendi, depois de 7 anos, que tem muita relevância os acontecimentos, como que foi, a partir de uma história, de uma introdutória de vida, né, que eu vivi, e que pode dar conta dos acontecimentos seguintes, para explicar, para compreender, para alinhavar, né, o que se passou. O segundo momento eu quero falar sobre a experiência propriamente dita, contar como foi. E o terceiro momento é o que aconteceu, os movimentos, os acontecimentos, o aprendizado até agora.
Então, preparados aí, sentadinhos? Eu vou tentar ser sucinta, eu vou tentar ser objetiva, vou tentar, viu, gente? Porque a minha formação em filosofia ensina a falar com viés. Eu vou tentar não fazer isso, porque esse vai e vem, né, de situações que a gente aprende uma fala de filosofia, a gente acaba levando para a vida, para falar, para... Enfim, quem eu atendo em consultório entende bem a minha fala, mas quando eu vou a público, às vezes eu deixo a desejar no entendimento, as pessoas têm que prestar bastante atenção. Então, gente, vamos lá, introdutória. Eu vou começar pelo meu nome, aonde eu nasci, e tudo o que se refere à minha pessoa, tá? Como eu disse, meu nome é Tânia Malheiros, a minha formação é em filosofia. Eu tenho 58 anos, sou mãe de 4 filhos, sendo 2 gêmeos. Eu nasci em Condor, Rio Grande do Sul, sou gaúcha, há 58 anos atrás, 23 de setembro de 1966. E coincidentemente, o meu nascimento, ele é numa divisa, num nome de uma cidade muito peculiar, né? Eu nasci só nessa cidade que era uma divisa. Coincidentemente, a minha data de nascimento também é numa divisa de estação. Eu nasci numa família muito humilde, né? Muitos contam as histórias assim, eu nasci numa família muito humilde, mas a minha era humilde mesmo, muito humilde. E aí nós fomos morar numa cidade chamada Panambi. Não sei se alguém conhece essa cidade. Uma cidade de origem conservadora, de origem alemã. Eu não sou de origem alemã, mas a minha família também não, né? É portuguesa e bastante um pezinho na África. Mas nós estávamos no meio lá desses seres bastante conservadores e sempre fomos muito bem acolhidos, apesar de bastante preconceito com o brasileiro. Enfim, essa cidade eu nasci, me desenvolvi. E por que eu estou colocando essa base na minha história que eu quero contar da IQM? Porque nesse viver dentro dessa família que eu nasci, com muitos filhos, uma mãe bastante rígida e ao mesmo tempo muito firme, uma capricorniana, muito positiva, muito forte, né? Muito da família. Ela criou 9 filhos, né? Um pai, né, que não era muito presente, mas meu pai era muito amável, ele era muito calmo. E tinha uma estrutura familiar não muito ajustada, mas era uma família, né? Eu sou a 8ª filha dessa família e aconteceu algo que eu trouxe dessa história familiar, que eu carreguei por muitos anos pensando que era um sonho. É isso que eu quero chegar nessa introdutória. Pensando que era um sonho. Muitas vezes em entrevistas que eu fiz, né, perguntaram para mim se o que eu vivi, né, e o que aconteceu comigo tem a ver com paranormalidade, se eu tinha já essas... Eu vivi muitas coisas, mas eu nunca pensei que eu tivesse paranormalidade ou dons como eu sei que eu tenho hoje. Porque para mim certas coisas eram normais dentro da minha experiência de vida, né? Mas houve um fato que eu carreguei para muito até a minha adolescência e depois mais da minha adolescência, porque eu casei quase adolescente, que eu carreguei pela vida pensando se era um sonho ou se era um filme que eu tinha olhado. O tempo passou e eu descobri que não tinha TV
não tinha como ser um filme, não tinha como ter olhado aquele filme. Então, já naquele tempo, né, eu tinha uma história espiritual, né, vivendo uma história espiritual dentro dessa família. E a história era a seguinte, gente, do filme, que era um filme inicialmente, né, depois eu descobri que não era, que era uma experiência mesmo, lúdica, né, dessa criança. O filme era o seguinte, tinha assim imagens, né, na minha mente, na minha tela, da minha mente, dentro da minha memória, que era uma casa assim, no alto, tinham vários apartamentos assim, muito pobre, muito parece que era no deserto, aquilo tinha pouca árvore, era tudo muito seco. E tinha muito sol, era muito quente, sabe? Dentro da visão, né? Da minha memória do filme. E ali morava uma família, onde via muitas brigas e tinha um homem, ele era bom, mas ele bebia. Então, ele tinha sempre muita briga por causa disso, muita discussão, muito briga. E um dia ele saiu, pegou na mão de uma menininha, que era um dos filhos, pegou na mãozinha dessa menininha, numa dessas brigas, e carregou pela mãozinha, desceu umas escadas, assim, que era mais no alto a casa, e entrou no carro e saíram. E ele entrou num deserto, assim, bem num deserto mesmo. E aquela menininha junto. Aí desceram do carro, ele colocou gasolina em cima do carro, desceu a menininha, botou a menininha bem longe, assim, sentadinha. Deitou embaixo do carro e botou fogo no carro. E houve uma explosão, né, no carro. E a menininha ficou sozinha naquele deserto. E ela chorava. De repente, surgiu, assim, do nada, uma figura, um pigmeu, sabe? Era um ser pequeno, todo pintado de branco e vermelho. Tipo, quase criança, mas era um rapazinho, sabe? Que pegou ela pela mãozinha, disse pra ela não chorar, disse que ia brincar com ela e que ia levar ela num lugar muito bonito e lá ia ter um monte de coisa para ela brincar. Ela deveria ter uns 3 anos, não tinha 4 anos de idade. Era loirinha e era muito meiga. E, enfim, aí desenrola uma história dentro do filme com essa criança e esse pigmeuzinho, que era um lugar, um deserto, onde nesse deserto era tinha um oásis ali, sabe? Tinha comida, tinha brinquedo, e ele brincava muito com ela. E todo o filme se desenrolou assim. Passaram muitos anos e essa menina foi crescendo. E ela já estava uma mocinha. Aí ele disse assim para ela, todo o filme discorre na convivência desse pigmeu com essa criança. Aí ele leva ela para agora você vai ter que voltar, ele disse para a menina. Lembra, gente, que eu estou falando de um filme que eu pensei que eu assisti. Levou ela até uma estrada, disse para ela que ela era mocinha, que ela tinha que ir, né? Que agora ela já podia se cuidar, ela já era adulta. E aí mostrou aquela casa de onde ela morava, que era aquela do início, que eu descrevi, que era um caminho. Mostrou um outro caminho também, eram 2 caminhos. E disse, qualquer um dos caminhos você pode escolher. E ela olhou aquele lugar muito familiar e disse, eu quero voltar lá, né? Essa menina já era uma mocinha, já estava grande.
E conforme ela foi indo, ela foi começando a ficar pequena. Lá no meio do caminho, ela disse: não, eu não quero ficar pequena de novo como eu era. Daí ele disse: então volta, pega o outro caminho. E aí ela voltou e pegou o outro caminho, e ela, conforme ela foi voltando, ela foi ficando mocinha de novo. Ela pegou o outro caminho era tudo branco assim. E ela foi caminhando e foi colorindo. Conforme ela ia caminhando, ia fazendo o caminho. E assim terminou o filme. Aquela mocinha caminhando e fazendo o seu caminho. Na frente dela era branco, conforme ela caminhava tinha cores, tinha casas, tinha árvores, conforme ela ia caminhando. Bom, gente, esse era um filme que eu pensei que era um filme, e que mais tarde, quando eu comecei a compreender esses acontecimentos de meu ser, porque para mim tudo que acontecia era normal dentro daquela família, não era? Era normal. E eu tinha apelidos, tipo doidinha, desastrada, eu era muito serelepe, eu era muito alegre. Mas lá pelas tantas eu comecei a ficar bastante chorona, assim, eu chorava bastante. Enfim, essa é a história que eu quero colocar como base para falar mais coisas num segundo momento. Continuando essa primeira parte dessa história minha, né, aconteceu algo na minha vida, que eu conheci alguém, eu tinha 14 anos para 15, que se tornou meu marido, pai dos meus filhos, depois mais tarde. Então, com 18 anos eu saí daquele lugar, saí daquela cidade, saí daquela família lá, fui cuidar da minha vida, né? Ele tinha um trabalho que fazia com que ele morasse de tempos em tempos em outras cidades. Então foi assim que eu saí dessa cidade. Muito tempo, todos os dias praticamente eu lembrava desse filme. Era uma coisa interessante isso. Depois, mas eu nunca liguei, nunca questionei, nunca contei pra ninguém. Muitas coisas eu nunca contava pra ninguém, o que eu sentia, o que eu via, o que eu percebia. Pra mim tudo era muito normal. Tem muitas coisas que eu lembrei, que eu lembro hoje, que aconteceram diante da minha infância e adolescência, que eu não gostaria de ter lembrado, mas eu lembrei. Enfim, fez parte da minha caminhada, da minha história, para mim reescrever, né? Tudo que eu criei de personalidade, meus medos, meus traumas, está nessa história, né? Meu nascimento e a minha adolescência, até eu sair de lá. Então, gente, eu saí de lá e fui fazer a minha família. Então, mas sempre existia uma grande insatisfação dentro desse casamento, era uma tristeza, era uma falta, era uma coisa muito estranha dentro de mim. Assim como eu casei, eu queria descasar. Passei toda a minha vida pensando isso. Mas eu nunca pensei que eu fosse poder sair daquela situação. Eu achava que tinha que ser. E de tempos em tempos eu me acomodava. Depois começava de novo aquela ansiedade, aquele anseio dentro de mim de poder ter uma outra vida. Como eu gostaria de ter a minha vida. Como eu gostaria. Porque a vida que eu estava vivendo não era a vida que eu gostaria, né? Que eu queria sentir, viver, né? Queria amar, ser amada. Eu acho que eu era amada, mas não do jeito que eu queria. Aí eu casei, fui embora, como eu disse, para outra cidade, e vários acontecimentos aconteceram, né? Inclusive eu comecei a ter, eu tinha sonhos, eu era muito guria, assim. Até os meus 25 anos eu tive meus 4 filhos.
Quando eu tive os 2 filhos na última gestação, que foi os gêmeos, eu entrei num encorajamento, assim, voltei a estudar, tudo isso casada. E aconteceu uma coisa aí, nesse movimento aí de eu querer estudar, né? Um dos meus gêmeos caiu, fraturou, se machucou e foi para o hospital e tal. Enfim, resumindo o fato, virou uma coisa muito grave. Uma coisa que era uma coisinha simples virou uma coisa grave. E ele ficou hospitalizado, saiu do hospital, voltou para o hospital, saiu do hospital, voltou para o hospital. Não por causa da fratura, mas por causa de uma bactéria que ele pegou e tal. E eu tinha 26 anos na época. Estava sentado do lado do leito do meu filho. E quando eu olho para o lado assim, eu vi o meu filho desfalecendo. Naquele momento aconteceu algo, gente, que hoje eu sei que é quântico. As pessoas falam no quântico, né? Teoricamente. Mas eu experienciei ficou na memória aquele acontecimento. Era algo assim, ó. Eu pensava, acontecia, eu pensava, acontecia. Foi tudo aquilo junto salvou meu filho. Eu pensava no médico, tem que chamar a enfermeira já estava ali. Eu pensava na enfermeira, o médico já estava ali. Eu pensava, tudo junto, assim. Foi eu não sei explicar, mas é uma coisa que aconteceu tudo junto. Qualquer coisa que eu pensava era na hora. Não tinha tempo de espera para o médico chegar, para a enfermeira chegar, para as coisas acontecerem, era tudo junto. Aquilo salvou meu filho. Foi a primeira vez. E eu nunca contei para ninguém isso. Eu não contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para o meu esposo na época. Não contei para ninguém aquilo. Para mim era uma coisa comum, certo? Me parece que era uma coisa simples. Salvou meu filho aquilo ali, eu tenho absoluta certeza. Aquele que não tinha tempo, não existia o tempo ali. Essa foi a primeira experiência vivida numa situação de risco, assim, e tal. Então, nós vimos, aconteceu, né, uma mudança de cidade e tal. Eu vim parar em Santa Maria. Hoje eu estou em Santa Maria. Para quem não sabe, fica no centro do estado do Rio Grande do Sul, pertinho aí de Porto Alegre, 300 quilômetros. E aconteceu que a gente veio para esses lados aqui e aconteceu o divórcio propriamente dito, devido a acontecimentos que não vem ao caso. Mas no momento em que começou que eu vim para esse centro maior, começou uma imensidão de acontecimentos que eu não tive controle, né? Que fez com que eu entrasse dentro das terapias complementares. Porque eu queria fazer alguma coisa. Bom, agora eu vou ter que trabalhar, né? Aconteceu o divórcio, porque eu era do lar, cuidava da casa, dos filhos. E o primeiro curso que eu fiz, assim, para me dar um retorno rápido, foi o de massoterapia. Fiz um curso de massoterapia em Porto Alegre, porque em Santa Maria não tinha na época. Enfim, não sei por que eu fiz em Porto Alegre. Depois eu soube que tinha em Santa Maria. Mas entrei numa escola em Porto Alegre, que era uma escola holística. Não era só curso de massagem. Ali eu tive acesso a vários conhecimentos, cromoterapia, massoterapia, holística, bom, tudo que tu possa imaginar de conhecimento para trabalhar com o complementar. Isso há 25 anos atrás, quase. E aí eu me perguntava, mas onde é que eu vou usar tudo isso, né? E aí um professor disse uma vez para mim, tu vai saber. Isso foi bem lá no início. Gente, eu acho importante eu contar isso aí para vocês, para colocar, assim, uma base, o que vem adiante. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar as terapias complementares. E aí eu comecei a ler. Até aí eu não tinha entrado na faculdade de filosofia. E aí aconteceu, não, eu vou estudar. E mesmo eu trabalhando com massoterapia, porque era um curso
curso que me dava rendimentos e deu muito certo, sempre deu certo. Tinha cliente, começou, né? A minha vida começou a andar, a minha vida pessoal. E aí eu comecei a me interessar pelo Reiki. Então, quando eu fiz o curso de Reiki, nunca pensei que eu fosse pioneira no Reiki em Santa Maria, mas hoje eu sei que eu fui. Foi em 1996. Eu fazia massagem, né? E aí, quando eu fiz o curso de Reiki, 1, 2, quando eu fiz o 2, eu botei uma placa. Eu morava numa rua bem movimentada, Reiki, escrito em letras douradas, bem grande, numa placa azul. E assim começou o meu trabalho. Então, as pessoas que eu fazia massagem começaram a querer o Reiki, né? E assim foi. Então, gente, eu trabalhei durante muitos anos com o Reiki. Passaram-se, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, até 2015, 2014, eu trabalhei com Reiki, conta aí quase 15 anos, né? Nesse movimento holístico. Nesse meio tempo eu fiz faculdade, né? Eu sempre digo que a filosofia foi maravilhosa na minha vida, porque eu aprendi a pensar sobre essas coisas, né? Então eu me tornei uma pessoa esclarecida, não era qualquer coisa que eu fosse falar. E eu entrei na vida do entendimento, na busca espiritual. Hoje eu tenho absoluta certeza disso. Então, gente, essa primeira parte que coloca a base para a experiência, que a experiência vem agora, tá? Então, eu trabalhei até 2013, 14 com as terapias complementares. Nesse meio tempo, desses anos todos, eu tive um acidente de carro. E nesse acidente de carro aconteceu uma experiência também muito que fixou uma memória de um acontecimento. O carro virou e eu senti uma profunda paz. É como se eu estivesse dentro de um vórtice girando e eu larguei. Eu sempre lembro dessa história que Osho, né, nas primeiras leituras lá, que eu desacomodei, né, a minha energia. Não fiquei só em Osho, viu? Porque é muito perigoso ficar só com a leitura de Osho, porque ele é muito revolucionário, assim. Eu penso que o Osho é as primeiras leituras para você desacomodar o sistema de crenças. E nesse movimento eu sempre lembro, quando eu falo, lembro desse acidente do carro, né? Que fixou uma outra memória, que era essa paz indescritível que eu tive, um acidente que também salvou minha vida. E aí, coincidentemente, dentro dessas leituras, eu me lembrei dessa metáfora de hoje, do vórtice, né? Que tem que a vida é um vórtice. Aqui na Terra a gente está num vórtice. A Terra está a 1.800 km por hora, né, gente? É um vórtice mesmo, e nós estamos em cima disso, dentro disso, né? Não parece, mas estamos. E ele falava, tu imagina que a gente tinha que soltar. E era para confiar na existência, porque a existência ia levar a gente para o centro. Então, uma vez ele colocou uma imagem assim, de um furacão, né? Os seres humanos, assim, e indo para o centro. E aí, naquele texto, ele dizia, se soltar, a gente vai para o centro. Lá no centro existe o silêncio e existe a paz. E aí eu me lembrei dessa experiência para contar para vocês, fazer um link aí, né? Por que eu vivi o que eu vivi? Porque eu tinha, a priori, experiências fixadas na memória, de algumas situações espirituais. E tem uma outra experiência onde eu estava passando pelo sistema pelo divórcio, né? E eu estava muito desesperada na época. Eu não tinha recursos, eu não tinha estudo, eu não tinha, né,
Então eu sempre tive uma vida muito confortável, e dali por diante eu teria que cuidar da minha vida, teria que fazer dinheiro, teria que ter uma profissão. Eu não fiz nada disso, né, gente? Quem fazia tudo isso era o meu ex-marido. E eu estava apavorada, perder meus filhos, perder minha casa, né? Porque eu não tinha condições de estar com eles, né? E as situações era essa, eu estava numa situação muito vulnerável, né? Só que aconteceu uma coisa, gente, na minha vida, que mudou toda e me deu toda uma outra estrutura, porque eu nunca fui religiosa, sabe? E naquela época eu estava fazendo faculdade, não estava formada ainda. Eu me formei em 2004. Então, de 97 até 2004 foi um processo, né, bem grande de acontecimentos. Depois aconteceu mais, né, esse movimento todo até chegar à EQM. Eu acho que eu estava muito cansada, gente, na EQM quando aconteceu isso, muito cansada, porque era muita loucura o que aconteceu de 97 até 2015, que foi o que aconteceu, 2015 para 2016, essa experiência com a EQM. Mas isso eu não posso deixar de contar aqui para você, sobre essa experiência que eu tive, sentado na mesa da minha casa, na cozinha, onde eu chorava. E chorava desesperada, de cabeça baixa, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, de repente, eu levanto a cabeça e tem 2 olhos me olhando. Eram os olhos, gente, tão maravilhosos. Era um olhar tão lindo. E ele falava comigo telepaticamente. Esse olhar era Jesus. Ele se apresentou para mim. Isso foi um acontecimento assim que também eu nunca contei para ninguém. Aquilo eu guardei comigo. Eram coisas que aconteciam assim comigo, muitas coisas aconteciam, só que eu não lembrava, né? Para mim era normal esse mundo, me parece, né? E aí eu levantei a cabeça e ele me olhou dentro assim dos meus olhos, me disse tanta coisa. Ele tirou todo o meu medo. Ele disse que estava tudo certo, que era para mim seguir, que eu tinha um compromisso, que eu tinha um propósito, que eu tinha dons, que era para mim seguir, não ter medo, que eu ia ter ajuda. Gente, eu simplesmente fiz assim, ó. Eu levantei, sabe? Levantei, eu sorri. Eu levantei dali e fui dormir, porque era de noite, eu estava sozinha em casa. E eu acordei em paz. E a partir dali surgiu uma palestra, eu nem estava formada ainda, com o título Integração Corpo, Mente e Espírito, inspirada por essa experiência. E aí eu comecei a dar aula em Senac, onde eu tive a bênção de dar aula para comunicadores. Eu aprendi a falar em microfone, aí eu aprendi a palestrar, enfim. Daquele momento em diante ali, 2002, 2003, até o que discorreu até a EQM, tive muitas experiências de aprendizado, aonde eu ia, aparentemente, eu ia ensinar. E, na verdade, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a licionar, eu aprendi a falar em microfone, e eu conhecia tanta gente na cidade. Então, aprendi a palestrar. Eu era tímida, muito tímida. Quando eu via, eu estava com o microfone fazendo palestras. Enfim, foi um movimento, uma época muito maravilhosa. Então, gente, agora nós chegamos na EQM. Eu estava, um momento da minha vida, em 2015, 15 para 16, eu acho que eu estava muito cansada. Eu não vou colocar datas aqui, nem dias, porque não tem porquê, mas foi entre ano 2015 e 2016. Está fazendo 7 anos agora. Como eu disse, eu estou com
Eu vou fazer 58 anos agora em setembro, e foi mais ou menos quando eu fiz 50 anos de idade. Então, houve um alinhamento na minha vida. Hoje eu sei porque eu fiz um mapa astral, não faz muito tempo, e nessa época eu tinha um alinhamento no céu, onde aconteceram muitas coisas estranhas comigo. E uma delas foi essa aí que eu simplesmente desmaiei, estava com os filhos e perdi a consciência. Me deu uma parada. E eu não sei, os filhos dizem que estava todo mundo pensando que eu ia morrer, né? Porque ninguém sabia o que eu tinha. E eu estava delirando num sonho, que também pensava que era um sonho. E na verdade foi uma experiência muito incrível, que mudou a minha vida, que hoje me dá uma certeza, quando eu falo as coisas que eu aprendi nesses anos pra cá, onde eu continuo a trabalhar com Reiki, só que é de uma outra forma, né? E aí eu descobri que até a EQM eu trabalhava com Reiki, com a energia de vida, né? Reiki é energia de vida, né? Reiki é bioenergia, energia de vida. E ela tem suas leis, seus movimentos, e tu precisa saber aprender. Até a EQM eu trabalhava de uma forma as energias. E digamos que com essa experiência mudou toda a forma de eu trabalhar, a aplicar o Reiki. Então, quando eu vejo às vezes as pessoas sendo iniciadas, né, eu vejo que às vezes pode complicar, né, um pouco a vida das pessoas, porque não sabem muito bem o que estão fazendo. Então fazem 7 anos que eu sei, mais de 7 anos que eu estou fazendo tudo bem direitinho como é para fazer. E cada vez compreendendo mais esse sistema vida, que na verdade é o sistema vida que eu fui alinhada nessa IQM. Vamos ao relato. Vou contar para vocês o relato. Espero que esse vídeo não fique muito longo. Eu gostaria que ele fosse muito aprazível para quem está escutando. Então, eu estava com meus filhos e aconteceu, e como eu disse para vocês, eu estava muito exausta. Tudo que aconteceu, eu não queria mais nem trabalhar. Eu não queria mais fazer esse trabalho complementar. Eu estava exausta, me parecia que eu não estava fazendo direito, que alguma coisa... Eu não queria mais atender, eu não queria mais trabalhar. Me parecia, o que é que está acontecendo comigo, né? Eu estava muito chateada, muito frustrada com o meu trabalho, com tudo. Com tudo. Com a minha vida afetiva, com tudo, gente. E de repente me deu esse biribaque aí, né? Uma parada cardíaca. E eu fui parar no pronto-socorro. E contam, né, que eu fiquei muitas horas desacordada. Ninguém sabia o que era, né? Mas eu estava bem. Então, meus filhos dizem: mãe, a gente quase perdeu você, é só isso que eles me disseram. Mas eu estava num sonho, numa experiência muito incrível. Era um lugar, gente, quando eu me vi assim, eu ia indo, era um lugar todo branco, aonde eu parei. Era um lugar todo branco, cima, embaixo, do lado, era tudo branco. E uma voz me dizia, eu não via eu só ouvia a voz, dizia: não dorme, que tem alguém que quer falar com você. Não dorme, minha querida. Era assim, era uma voz muito, muito suave. Não dorme, minha querida, alguém quer falar com você. Não dorme, alguém quer falar com você. Não dorme.
E eu ia, e essa voz dizia, não dorme. De repente, surgiu um ser, um chinesinho. Até eu vou mandar a capa da imagem desse chinesinho. Depois eu explico porquê. Esse chinesinho, ele começou a falar comigo. Ele era um pequeno, assim, não era muito grande, chinês é pequeno mesmo, né? Mas eu estava muito brava, muito zangada. E comecei eu não quero ficar mais aqui. Eu disse para ele, como se eu o conhecesse, sabe? Como se eu o conhecesse. Comecei a falar com ele. Ele disse, oi minha querida, você aqui, você não quer ficar, você não quer ficar. E eu disse, não quero mais ficar aqui. Tá muito difícil, tá muito ruim, eu não tô conseguindo entender nada. Eu quero ir embora. E comecei, quem é esse Deus para fazer isso com a minha vida? Porque a minha vida tá assim, tá assado. E ele assim, e ele tentando me convencer, né? E me acalmar. E aí eu fui me acalmando. E fui me acalmando, conforme ele conversava comigo, fui me acalmando. Ele me mostrou muitas portas dentro daquele espaço. Mostrou meu passado. Mostrou muitas portas. E mostrou de onde eu vim. E nessa porta de onde eu vim era tudo azul. E ele disse assim, de lá que você veio. Era um lugar tudo azul, onde existia pessoas estudando, lendo, aprendendo, tocando instrumentos. Eu não sei assim visivelmente como é que eram essas pessoas, mas elas eram leves, sabe? Muito leves. E aí me mostrou muitas portas, mostrando o meu passado, outras vidas, outros lugares. E ele disse, eu quero te mostrar algumas coisas que você precisa ver, de onde tu veio. E aí tinha uma porta bem lá em cima, mas bem no alto mesmo. Ele olhei para lá e ele disse, não, essa aí ainda você não pode abrir. Tá. Mas eu já estava muito assim integrada com ele, sabe? Muito calma, muito confiando naquelas palavras. E daí ele disse assim para mim, lá pelas tantas, ele disse assim, tá difícil, né, minha querida? Mas disse que eu tinha um compromisso, que eu tinha, se eu não quisesse ficar, não precisava ficar. E lá, de vez em quando, eu meio que ia, assim, dormia e ouvia essa voz de novo, não dorme, minha querida, não dorme, vai passar da linha, senão você passa da linha, não dorme. E aí o meu mestre voltava a conversar comigo, que hoje eu sei que é meu mestre. E aí eu perguntei para ele quem ele era, né? Começou uma conversa. Ele disse que ele era um mestre e que ele me acompanhava por muitas vidas. E eu perguntei assim, o que significa o teu nome? Porque ele me disse que o nome dele era Xiluan. E aí eu perguntei como eu tenho essa formação filosófica, a gente gosta muito de saber o significado das palavras, né? Por isso que eu disse para você que tudo que eu vivi ali, a forma até como ele conversou comigo era dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que ele podia chegar até mim. E aí ele falou assim, você é muito querida pela espiritualidade. Eu não estou falando isso, gente, porque eu estou inventando, mas é verdade. Ele foi muito mimoso comigo, mas muito querido mesmo. Um amor assim por mim, sabe? Um carinho, um cuidado, uma compreensão que eu nunca tinha tido na vida de ninguém. É como se ele me entendesse, é como se ele soubesse quem eu era, e ele sabia quem eu era.
E aí ele disse assim para mim, meu nome é Xiuan. E eu perguntei para ele, o que significa Xiuan? E aí ele disse assim, eu sou a vida em você, que perpassa através dos tempos. Foi a coisa mais linda que eu ouvi na vida. E essa declaração, né, de vida em mim, né, não foi suficiente, gente, para eu querer ficar. E ele tentando me convencer de ficar, né? Eu disse, não, eu não quero mais ficar. E ele me deu muitos motivos para mim ficar. Eu não queria mais ficar aqui. Daí ele me disse assim, acho que era o último recurso dele, assim, na manga, né, que ele tinha. Eu vou te mostrar uma coisa que você tem em você. Quem sabe você muda de ideia. Então apareceu na minha frente, como apareceu de outras vezes, mas agora eram olhos de 2 gatinhos. Eu tenho uma gatinha, na época eu tenho até hoje essa gatinha. Ela tem quase 10 anos hoje, mas ela era uma mocinha. Apareceu essa gatinha assim, os olhos de gatinho da minha gatinha, chamada Isis. Ela é toda branquinha. E apareceu assim na minha frente. Eu vou te mostrar uma coisa, ele disse. E surgiu esses 2 olhinhos, e esses 2 olhinhos entraram aqui dentro dos meus. E era uma energia, gente. Entrou, foi parar aqui. Houve uma explosão de felicidade. Uma explosão de felicidade que hoje eu sei que é energia de vida. É a vida, é a minha alma. Quando eu comecei a sentir aquilo, eu disse assim, se é para mim viver isso, se é para mim sentir isso, eu volto. E ele disse assim, e aí eu acordei. Quando eu acordei, eu não vim sozinha. Meu mestre veio comigo. Ele veio comigo, gente. E aí eu descobri que toda a vida ele esteve comigo, só que eu não ouvia. Ele falava telepaticamente. Há muito tempo atrás, na época da faculdade, agora fazendo viés, que eu disse que ia fazer, eu tive uma lembrança, quando um tempo, né, que eu estava passando de ônibus, que eu ia de ônibus para a faculdade e vinha, e eu vi numa placa bem grande, alguma coisa sobre coisas religiosas, assim, né, não sei se era um terreiro, não sei o que era, umbanda, não sei, era um lugar de religião, sabe? E aí eu ouvi, isso foi uma coisa que eu não esqueci, que marcou assim, um dia tu vai ter que falar sobre isso. Se eu não vou me meter em falar sobre isso. Mas o tempo vai passar, tu vai entender sobre o que você vai falar. Retornando agora aí que meu mestre voltou comigo. O mestre Xiuan que me acompanha. A partir daquele dia, gente, ele começou a me ensinar a trabalhar a minha energia, bioenergia, a energia do meu corpo. Eu ficava horas com ele, meditando, fazendo o que ele me mandava fazer, correr a energia do meu corpo. Hoje eu sei que a gente é eletricidade, né? O que ele estava fazendo, me ensinando, limpando, era tirando meus bloqueios. E conforme eu fui fazendo aquilo, eu fui abrindo a minha vida novamente. Todo mundo ficava muito preocupado comigo, porque eu ficava horas fechado no quarto, fazendo o que ele mandava. Fazendo tudo que ele mandava, os exercícios do corpo, os movimentos, tudo que ele mandava. E cada vez eu me sentia mais e mais livre. O mestre Xiuan é o meu mestre espiritual do Reiki. Todo o reikiano tem um mestre espiritual que chega a um movimento
que ele pode encontrar esse Xuan. Mas no final eu quero falar sobre isso. Bom, gente, o mestre me ensinou até e me ensina até agora muitas coisas. O que você acha dessa experiência que eu tive? É simples, né? Mas mudou a minha vida. Por isso que falar em EQM, quando as pessoas vêm falar em EQM comigo, vamos falar sobre vida. Bom, gente, quando o mestre Xuan começou a me ensinar, e aí muitas pessoas fazem uma pergunta tipo assim, tu tem um mestre que te ensina gratuitamente, né? E aí eu digo assim, você não faz ideia o preço que eu paguei para saber o que eu sei, para sentir o que eu sinto, para viver e ver a vida como eu vejo hoje. Foi um preço bem alto, certo? Continuando agora a terceira parte. O que isso ocasionou na minha vida? Que eu aprendi como é que funciona o sistema vida, que não é o mesmo que o sistema de crenças. E é isso que eu trabalho hoje. Eu trabalho com o sistema vida. O sistema vida é aquele que a gente compreende o movimento do dia e da noite e a gente está nele, aceitando as histórias, aceitando a tua história que tu veio viver. Eu tenho uma história, você tem a tua história. Nós precisamos aceitar essa história e viver ela com graça, com alegria, com entrega. Então, gente, o resultado dessa EQM, de tudo que aconteceu, desse movimento de encontro desse mestre, que eu trouxe de forma real para a minha vida, é o que nós estamos entrando agora, nesse movimento novo de vida. Muitos falam que é uma consciência nova que está chegando, né? E ele sempre me diz que, na verdade, é um ser humano que está num processo evolutivo, né? Ele vai ter que... o que o Xuan me ensinou foi essa travessia, o emocional, nosso mundo emocional. Nós vamos ter que aprender a navegar nele. É só através desse corpo emocional que nós vamos poder entrar em outras dimensões. Esse corpo emocional, ele precisa estar numa situação alegre, pacífica e amorosa, para que consigamos entrar nessas dimensões que as pessoas falam. Mas há necessidade de compreendermos bastante situações tipo o que é o amor, né? Como que a gente entende o que é o amor, e que a gente pode decidir que o amor não é, né, o amor, né, inicialmente, eu sempre falo, não é um sentimento, é uma decisão de vida. Você pode decidir não sentir raiva, você pode decidir não reagir, você pode decidir não ser impulsivo, você pode decidir, né, não ser reativo. E entrou uma coisa na minha vida que o mestre Xuan me colocou, que foi os códigos sagrados, compreender como eles funcionam. E na verdade os códigos sagrados estão aí, né, para todos nós. E as pessoas não entendem muito bem como eles funcionam. E nesse resultado que o mestre Xuan, nesses 7 anos, trouxe para a minha vida, ele me trouxe jovialidade, ele me trouxe uma situação emocional
aonde eu compreendi que a gente compartilha, a gente não dá a nossa alegria, a gente não dá o nosso amor, a gente não dá a nossa paz. E que essas qualidades são qualidades da alma e que se chama essência. E a questão é a seguinte, que as pessoas dão a sua alegria, ou elas são roubadas. Por quê? Porque elas não sabem como funciona o sistema. Então nós precisamos conhecer o sistema vida que nós somos. Nós podemos e devemos levar a sério meditação, levar a sério caminhadas, levar a sério a comunicação com a vida. Então, ela não pode ser teórica, a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade está na vida. Eu aqui, você. Tem outras coisas que Xuan me ensinou, que eu fui buscar em literatura Amparo, que é o conhecimento da bioenergia. Então, eu pratico o Reiki, que é a prática, onde ele me auxilia, me mostra, me diz. Eu vou compartilhar uma coisa, confidenciar uma coisa contigo aqui. Você sabia que na hora de eu aplicar Reiki hoje, eu pergunto para o eu superior, pergunto para as entidades do outro que está ali, o que é para mim fazer? Eu nunca faço o que eu quero. E assim é a vida. A gente vai para a vida e a gente acha que a gente quer fazer o que quiser. Que a gente acha que nós chegamos até o outro e podemos fazer para ele o que a gente quer, né, fazer, dizer, né? E na verdade nós deveríamos parar na frente do outro e esperar que ele nos diga o que ele quer, né? Na mesa de Reiki tu te depara com o sistema vida. Então tu te para ali, o que é para mim fazer, né, no corpo dessa pessoa, na energia dela. E aí o mestre Xuan é o meu mestre. Ele me auxilia no meu espectro. Como é que eu posso entender a minha energia, a minha vida, como é que é o movimento, como é que as coisas que acontecem na minha vida para me compreender. Mas na hora que eu estou trabalhando a energia de vida numa pessoa, eu faço aquilo que ela precisa, não o que eu gostaria de dar para ela. Porque a gente sempre quer, né, gente, dar para uma pessoa, a gente vê, às vezes, né, que a pessoa acha que a pessoa precisa disso, acha que a pessoa precisa daquilo, né. E eu nunca esqueço uma vez que uma colega foi fazer Reiki em mim, e ela foi fazer o Reiki em mim, e ela disse: Tânia, eu não consegui fazer nada do que eu queria no teu de Reiki, não consegui ainda fazer nada. Eu disse: pois é, quem disse que numa aplicação de Reiki tu faz o que tu quer? Tu faz aquilo que a pessoa que está ali deitadinha precisa. Então precisa ter uma comunicação com a outra energia para o servir. Trazendo isso para a vida, eu aprendi que a gente veio servir. Seja lá, a gente veio servir. Que toda a vida, eu sou uma vida, você é uma vida, e todos nós aqui, sejamos qual for a nossa natureza, nós viemos servir. Nós viemos servir, gente. Seja uma árvore, ela faz sombra para ela? Claro que não. Uma fruta, ela nasce para ela? Claro que não. Uma flor, o seu perfume e as suas cores e a sua beleza é para ela? Claro que não. É para o outro.
Mas ao mesmo tempo, gente, esse servir é que nos faz feliz. E é tão simples a gente viver assim. Bom, em relação à bioenergia, eu queria deixar também aqui um aprendizado, que a gente começa a se desenvolver na nossa energia de vida, abrir o nosso casulo, que é a nossa personalidade, né? Nós temos uma personalidade, e essa personalidade é um casulo muito duro. E as experiências da vida e tudo que a gente vive é para dar fricção, para criar, desenvolver as nossas asas. Não reclama das experiências, vive elas. É para isso que elas servem, para quebrar, para fazer as tuas asinhas. E não se abre casulo dos outros. As pessoas têm que sair sozinhas. Você pode auxiliar, você pode inspirar, você pode estimular, mas você não pode tirar a pessoa de dentro do casulo, porque ela não vai estar pronta com as suas asas. Se você tentar fazer isso, tirar, ela vai se arrastar pela vida, porque ela não vai ter asas. Então, nós temos que ter uma certa maturidade e um amor profundo pelo outro, para compreendermos que ele está vivendo as experiências que friccionam, né, a um ponto dela construir as suas asinhas. Precisamos ter um olhar mais amoroso para o nosso semelhante, porque ele está com a sua personalidade firme ali. Como se chama isso de ego, né? Uma outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui é muita coisa, gente. Então eu poderia falar horas sobre isso, sobre o resultado, né? Que é o conhecimento da bioenergia que Xuan apresenta para mim a toda hora. Hoje eu trabalho com Reiki e é maravilhoso o trabalho que eu acho que eu faço, né? Acho que faz as pessoas se sentirem cada vez mais elas. E a bioenergia que eu aprendi a fazer, que é o Reiki, ele é sustentado por um pilar. Então os chakras, né, eles estão firmados no pilar. Então todas as pessoas que eu atendo, elas ficam firmadas nesse pilar, não na minha energia. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma moça que hoje é uma médica. Ela não está mais em Santa Maria e é uma médium sensitiva, então não é fácil, né? As pessoas que têm essa sensibilidade estar na vida, ainda mais para trabalhar com saúde, né? Então é um desafio muito grande realizar, né, a persona. Quero falar sobre persona e essência, certo? Porque esse é o meu encerramento de hoje na minha fala. Quero falar sobre personalidade e essencialidade. Esse é o que eu cheguei até agora. E tem duas coisas que eu quero falar, deixar aqui. É sobre a essência, a personalidade, como isso funciona. E um código sagrado que eu quero deixar para você, que Xuan me apresentou. Eu já trabalhava com os códigos, ele me apresentou. Mas vamos voltar à questão do pilar, tá? Isso é importante. Bioenergia. Pilar. Esse pilar está sendo ativado, consciente ou não, porque ele está nos colocando numa situação para que a energia de vida seja mais consciente em todos nós. Essa verticalidade, né, de ativação da energia, vendo a energia assim, né, ela sempre existiu, só que ela está sendo ativada agora, para nós termos consciência que nós temos uma fonte de energia, que a gente não precisa tirar a energia do outro. O primeiro ponto é esse. Esse é um acontecimento para todos nós. E essa é a dificuldade que nós estamos agora.
porque nós vamos ter que deixar de tirar energia um dos outros para compartilhar energias uns com os outros. Essa é que nós estamos entrando numa nova forma de ser e viver, que é para ser assim, o do compartilhar. Eu, dentro da minha fala e conversa com o Xuan, dentro dos cálculos, inclusive do estudo de filosofia, nós temos uns 300 anos ainda para esse acontecimento estar bem estabelecido aqui. Não é muito tempo, né? Não é muito tempo. Então, essa questão da energia, nós termos essa ativação, com o passar do tempo começa a fazer uma grande diferença na relação com o outro. É claro que isso aí vai quebrar padrões, é claro que isso aí vai criar conflitos, é claro que isso aí vai dar muita confusão, mas quem está consciente vai conseguir fazer o processo bonitaço. Muita gente já está aí no movimento. Uma outra situação que eu quero deixar para você aqui, que eu já falei, é a questão da essencialidade e da personalidade. Muitos falam dentro dessa espiritualidade, e essa espiritualidade antiga que eu fazia antes de ter essa experiência, que fazia a gente entrar em luta com energias mais hostis, né? E na verdade, gente, a gente luta com a nossa persona. Então, o que nós precisamos aprender na vida? É entender essa relação de essência e personalidade. A personalidade, gente, é aquilo que a gente ganha da família. É o nosso corpo, é as nossas memórias, é a nossa história, é aquilo que faz a gente ter visibilidade. Um personagem, certo? E a nossa essência são as nossas substâncias primordiais. Terra, água, ar, fogo e a conexão com o Criador. Essa é a substância, essa é a nossa essencialidade. Então, dentro das minhas orientações, dentro dessa perspectiva, uma forma de a gente entender isso é que você precisa entender a espiritualidade diferente, como a conexão com a vida. Não a conexão com livros ou escrituras ou mandamentos ou religiões ou doutrinas, que é teórico, mas a tua comunicação com a tua natureza. E aí a minha sugestão sempre é: primeira hora da manhã, o nascer do sol, você acordar nesse horário, faça esse acontecimento, faça isso acontecer. Você fazer um exercício, uma caminhada, tomar um copo de água em jejum, eu sempre digo solarizada, ou do pote de barro, ou descansada da noite para de manhã, sentado, não de pé. Tomar um banho, fazer uma meditação. Isso em a primeira horinha da manhã, você te envolver com alguns exercícios tão simples que você pode, depois vai ver que você vai sofisticar. Tomar um cafezinho bem delicioso para começar o teu dia. Tomar uns 2, 3 minutinhos de sol na cabecinha ao meio-dia. Você vai estar se envolvendo com todos os elementos. Você vai estar se envolvendo com a luz. Não é luz que todo mundo quer? A luz do dia. Tem que se envolver com ela se você quer encontrar a luz. A tua respiração, que é a meditação, pode começar devagarinho. A água, que é o elemento que de maior quantidade em nós, que é as nossas emoções. Aí nós vamos entrar na nossa liberdade emocional, que a gente está entrando. A terra, que é o nosso corpinho, dá um alimento gostosinho para ele, um movimento. E o fogo, que é o solzinho. E alguns momentos por dia, gente, olhe para o alto.
E agradeça por você estar firme, forte e seguro aqui. Por quê que eu digo isso? Porque amanhã de manhã a gente pode não acordar. E depois que tem uma experiência como eu tive, gente, nossa, a vida é preciosa. Preciosa, preciosa. Tá aqui, gente, eu nunca mais esqueci. Isso é uma memória que Xuan despertou em mim. Memória da vida, o que significa. Tu tem que aceitar o movimento da vida para você se desenvolver e abrir o teu corpo de luz, porque você vai abrindo o teu corpo de luz conforme você vai aceitando as tuas experiências e soltando. Com alegria isso. É para ser feito com alegria. Eu sei que tem pessoas com problemas, com experiências, mas tem uma coisa que o mestre Xuan sempre me diz, olha, Tânia, esse é apenas um fato. Isso que você está vivendo agora, que você diz que é um problema, é apenas um fato. Olhe essa coisa como se fosse um fato. Apenas um fato. Não pense nada dele, não julgue dele. É apenas um fato. Vai vivendo a vida assim para tu ver. Como tudo começa a se abrir como se fosse uma oportunidade, uma possibilidade. Você abre a tua mente, você abre a tua vida. Cada situação que a gente passa, que às vezes é difícil, é um fato apenas. Olha o fato. Olha o fato. Então, gente, essa questão da bioenergia chegando na nossa vida, para nós termos esse envolvimento com a vida. Isso é espiritualidade genuína. É o que está chegando para nós agora. Nós vamos ter que aprender a se comunicar com a vida. Essa linguagem, a nova linguagem é a vida. A vida que você é. Você tem um espectro, ninguém é igual nesse espectro. Você precisa se envolver com as substâncias primordiais para que você compreenda que essa essência vai começar a se comunicar com a tua persona. Ela vai começar a se envolver com a tua personalidade. Tua essência e tua personalidade. São dois, né? Então, nesse sentido, não é bipolaridade. É uma grande tranquilidade que a gente começa a encontrar para conseguir ajudar essa persona a crescer, se desenvolver, aprender. Tu sabe quem é essa persona? Essa persona é o nosso espírito. É o nosso espírito que veio aqui ampliar a consciência, que veio aqui ampliar a sua luz, aprender. Então, essa essencialidade, nós precisamos começar a nos envolver para que ela ofereça uma estrutura para a sua personalidade, a sua persona se desenvolver na consciência. E aí essa persona, ela vai começar a se relacionar com outras pessoas, com as situações, com as coisas lá fora, com o social, de uma forma bem diferente. Bem diferente. Como que a gente vai olhar lá? É bem diferente. Você vai ver que vai ficar diferente. Você vai se sentir mais seguro. E vai confiando no processo. Mas eu sempre digo, claro que isso é inspiração de Xuan, né? Que a nossa primeira linha da manhã é o nosso despertar espiritual genuíno. E a gente precisa se aliar a isso. E parar de teorizar a vida. Parar de teorizar o amor. Parar de teorizar como deve ser e como não deve ser. A gente precisa se envolver com as nossas substâncias primordiais. A nossa essencialidade é algo que vem antes da nossa persona, que está na gente. E precisa haver uma comunicação com isso, envolvimento com isso. Eu chamo isso de envolvimento. É claro que você pode não querer fazer nada disso. Vai viver com a tua persona, lutando do início ao fim com você mesmo. Porque é uma luta com a gente mesmo. Que é essa primeira parte que eu vivi na minha vida. Uma luta comigo mesmo. Porque eu não me conhecia. Aí eu tive a bênção, a graça. Eu acho que esse meu espectro, né?
Eu tenho muitas existências e isso aconteceu porque tinha que acontecer, já estava maduro para acontecer, né? Bom, gente, essa é bastante coisa, né, que aconteceu, mas na verdade é a bioenergia que entrou na minha vida a partir de Xuan, que ele me auxilia, me ajuda. Eu penso que vai sair ainda a literatura disso, eu escrever, eu tenho vários títulos. Eu queria muito escrever um livro sobre, com o título assim, Eu Te Amo, porque o amor mudou pra mim. Então, o amor abre a gente, e a gente abrir, não pode mais fechar, né? Então, gente, tem uma outra coisa que eu quero compartilhar, que são os códigos sagrados. Eu vou deixar um código aí, eu vou dizer pra você como é que Xuan me ensinou isso aí. Eu já trabalhava com os códigos, que eu achava os códigos muito legais e ajudou muito no processo. Eu fazia isso intuitivamente, os códigos sagrados. Era os Grabovoi, que eu trabalhei bastante, e depois eu entrei no AGES, que são duas situações bem diferentes. O Grabovoi, ele trabalha muito bem o quântico. E a situação quântica, bem longe daqui, é fora do tempo, porque a Terra tem um tempo. E o Agesta trabalha dentro do tempo, entre nós, no nosso tempo. Então há uma diferença na experiência com eles, certo? Não vem ao caso eu falar nisso aí agora. Mas eu estava trabalhando com os Grabovoi, enfim, fiz um movimento imenso, sendo intuitivo com os códigos Grabovoi. A ativação dos... eu não falei sobre isso, mas no momento que eu comecei a trabalhar como o Xuan me ensinava no meu corpo, correr a energia no corpo, fazer os exercícios bioenergéticos que ele me ensinava, começou a surgir formas geométricas no meu corpo, visível assim. Começou a sair um triângulo, depois isso, depois uma reta, e conforme eu ia surgindo as formas geométricas, eu ia abrindo espaços do meu trabalho, mais e mais. Eu ia tendo mais e mais estrutura para trabalhar. Aí eu fui entendendo e fui buscando. Claro que cada coisa que ia acontecendo, eu sou uma pensadora, né, gente? Eu gosto de estudar, e daí eu ia buscar nos livros, e nos livros se apresentava e me ajudava mais e mais e mais. Essa é uma parte que eu não falei dentro do processo, né, de abertura, que foi abrindo, porque eu tinha parado de trabalhar. Estava um tempinho sem trabalhar, eu não queria mais trabalhar. E aí eu fechei meu consultório. Então, diante dessa experiência da EQM, onde Xuan veio comigo, ele comecei a fazer esses... Passou muito tempo, gente, uns 9 meses. 9 meses, eu nasci de novo em 9 meses, bem direitinho. Começou a abrir um espaço para mim começar a trabalhar, depois outro espaço, e agora eu estou no meu espaço muito maior para trabalhar. Agora eu tenho um espectro bem visível, eu sei muito bem como é que ele é, e está aparecendo agora outras situações. Então, deixa eu ver se eu consigo concluir, né, esse caminho da bioenergia que Xuan me trouxe, que é a energia da vida, que é a comunicação essência, o que tem que fazer, né? Isso foi construindo aos pouquinhos, não era de uma vez só. E quanto ao código sagrado, eu sonhei um dia, não era bem um sonho, mas eu sonhei um dia, eu digo que foi um sonho, né, mas era uma comunicação. Tive várias comunicações com Xuan, assim, meio acordado, meio dormindo de noite, que é um estágio, né, que a gente entra, e daí tem uma comunicação mais fácil. Uma delas era como que você viver num mundo sem crenças. Gente, é maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Você vive sempre alegre. Você sempre... É uma alegria. Tu imagina você construir tua vida em cima da alegria. Não tem como dar errado, né? Mas é uma alegria diferente. É incrível. Você sai pra vida com o coração aberto para todo mundo.
Não existe nenhuma maldade dentro da gente. Essa é a viver sem acreditar em nada. Não existe maldade nenhuma dentro da gente. E a gente fica com uma inocência, sabe, gente? Mas é uma inocência madura, não é uma inocência de criança. Uma outra experiência que eu tive foi de ter um som dentro da cabeça ai, maravilhoso. Acordar com sinos dentro da cabeça assim. Uma canção, sabe? São várias experiências. Isso são memórias que ficam, né? Quando você tem essa experiência sensorial, que ela fica. É uma memória mística. Você vive a experiência como ela é. Essa sensação, ela fica. Mas essa história do Código Sagrado, Chuan chegou e disse assim pra mim: eu quero que você observe os CPFs das pessoas. Tá. E começou, dava 33, 44, 55, 33, 44, 55, 44, 33, 55 e assim por diante. O que é isso, né? Tá, mas eu fui fazendo, porque eu tinha uma análise, e tem uma análise que eu faço, uma análise de frequências a partir do som e das cores eu fazia, né? E dos códigos não colocava os códigos sagrados, mas nessa minha análise que eu faço, que é a primeira consulta que eu faço, normalmente eu faço uma leitura energética a partir de alguns dados de conhecimentos que eu tenho, que hoje são os códigos sagrados, as frequências de som, as cores e a minha intuição, né? Não é numerologia. E eu comecei tempo a fazer isso. Onde é que tu quer chegar? Ele disse, tu faz, nós vamos chegar num lugar. Onde é que nós vamos chegar? O que tu quer que eu faça com ele? Aí eu fiz os meus filhos, aí eu fiz e foi indo, né? Várias pessoas. Aí um dia eu tava lavando os cabelos, é muito... como é que a gente diz isso? Tem uma palavra que a gente diz assim, que imagina, tem várias pessoas que dizem, embaixo do chuveiro eu tive inspiração, né? Mas aconteceu isso mesmo, gente. Eu lavando os cabelos e a ensaboada me veio um estralo assim. Isso é um código, E eu fui olhar no livro de códigos, que eu estava estudando os gestas naquele momento. E era o código do Espírito Santo, gente. 443355, código do Espírito Santo. Só que eu não fiquei só ali. É óbvio que eu fui investigar isso, né? E aí eu fiz uma correlação das frequências de som e dos elementais. Então, o que eu descobri do código sagrado do Espírito Santo, do código Agesta? Além dele ter uma função, né? Eu vou dizer agora. 443355 corta laços kármicos de opressão que tornaram a vida difícil, todas as vidas, inclusive essa. É forte a função do Código Sagrado do Espírito Santo. Mas nesse código existem os 4 elementos. 44 é o fogo, 33 é água e ar, e o 55 é o elemento terra. E, gente, quando eu entendi isso, comecei a atender outras pessoas. E aí esse entendimento do Código do Espírito Santo, que muita gente diz, isso aí é um problema lá do computador, né? Mas eu atendo pessoas de tudo que é lado do mundo. Eu atendo gente que são outros números. Não dá. Esse é outra explicação. É pelas frequências de som apenas. Aqui no Brasil existe uma situação de espíritos preparados para fazer do Brasil o que ele vai ser. O celeiro do mundo. Então, gente, aí começou a surgir outras pessoas. Só que agora o código que começou a apresentar é o número 7.
E o 7, gente, é o código da misericórdia divina. Então, fica assim, ó, 443355-7. Esse é o CPF da vida de todos nós aqui, que muitos têm, que são compromissos espirituais, são pessoas mediúnicas, eu já vou adiantando isso. São pessoas com uma sensibilidade, são pessoas que têm uma regência espiritual do Espírito Santo, que façam aí, some o seu CPF, some, se dá 33 ou 4455, você tem a regência do Espírito Santo. E se você começar a fazer esse exercíciozinho que eu dei de início aí da tua manhã, você vai começar a entender e entrar numa grande alegria, de verdade que eu estou falando isso. Você vai entrar numa alegria sem motivo. Você vai começar a viver a tua vida assim, vai dizer, nossa, o que é isso que está acontecendo comigo? Você está se conectando com o teu espectro original do Espírito Santo. É isso, minha gente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para passar para vocês hoje, mas eu acho que por hoje eu acho que pode ser isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero pensar aqui se tem mais alguma coisa que eu quero deixar para vocês. Relação à essência, eu quero salientar para vocês que muitos de nós, da nossa geração, muita essência foi roubada. Foi por diversos motivos, né? A gente é criança, né? Uma essência linda, alegre, amorosa, né? As pessoas à volta não eram felizes, né? Com seus cônjuges ou coisa assim, né? Tem uma coisa que eu quero dizer para você mais. O circuito energético da bioenergia explica assim uma regência que está acontecendo com a gente, tá? Que é quando a gente fala no sistema de crenças, a gente tem um homem, uma mulher, um filho, né? Esse homem ele foi retirado do sistema vida, né? A gente sabe a história religiosa, como é que ela funciona. Então, existe uma utopia na mulher de se sentir feliz, alegre com o Nosso Senhor, né? E aí tem o filho, e o filho se relaciona com a vida de forma consciencial, milagrosa, enfim. Aí o que aconteceu? Um homem masculino, estou falando do homem masculino, um gênero, apareceu no mundo assim muito ressentido, muito magoado, muito feroz, né? Feroz, eu acho. Ao longo dos tempos e da jornada a gente vê a história do homem em si, o que ele fez em cima da terra, do homem gênero, né? E o quanto ele oprimiu essa mulher, ressentido com ela. Então tem uma história, né, por trás, religiosa, atemorizadora, né, que atemoriza as pessoas. E esse é o circuito de crenças, que a gente sabe, está lá no centro, né, do planeta. Tem uma guerra agora, que é o sistema de crenças, sendo mostrado para todo mundo aí que alguma coisa está acontecendo com ele, né. O circuito de crenças, ele é baseado no ressentimento, no puro ressentimento. E a tentativa de superar esse ressentimento o tempo todo, né? Bom, agora vamos falar do sistema vida, o circuito vida, que é a natureza, a vida em si, o movimento da vida como ela é para ser. De verdade, não dentro daquilo que a gente acredita que deveria ser, cheio de ressentimento. Ele é a base do sistema de crença, cheio de ressentimento. E é isso que nós estamos sendo convidados a sair dos ressentimentos, das mágoas, né? da competição, né? Nós precisamos encontrar um feminino e um masculino que se ajudem, né? Que se integrem, que é isso também o movimento que está acontecendo. Seres diferentes nessa terra, homem e mulher, como se encontram, vai modificar. Então, a questão do circuito pela bioenergia seria assim: o homem nutre a mulher,
O homem, gênero, nutre a mulher, ele ama ela, ele protege ela, ele cuida dela, ele faz essa mulher se satisfeita, acordar de manhã alegre, feliz. Ela se sente amada, querida. Aí ela vai, olha para o filho e ela passa essa nutrição que ela recebe do pai para o filho. O circuito eu estou falando, né? O filho recebe da mãe, certo? O filho vai para a vida com muito menos dependências, muito menos carências, mais seguro. Esse seria o circuito ideal, né? Então, seria um homem, né, que nutre a mulher que se sente. O circuito de crenças, o circuito do sistema de crenças, acontecia alguma coisa, assim, a mulher, ela sempre estava magoada com o seu cônjuge, a maioria, não estou falando, né, mas a maioria, não estou dizendo que não tenha, né, histórias legais, com certeza tem, mas no sentido geral, essa mulher submissa, ela não tinha prazer, ela não era feliz. Se a gente vai olhar assim há 20, 30 anos atrás, nem tão longe, gente, todos os homens tinham uma amante. Não estou falando de todos, né? Mas muitos tinham uma mulher fora do casamento. A mulher estava sempre magoada, sempre triste, sempre chateada. O filho para ela era a sua alegria. Olha só, certo? Então ela olhava quantos olhares essa criança recebeu de tristeza, de mágoa, né? Então inverteu. E essas são as situações que nós temos psicológicas que os consultórios de psicologia tentam dar conta, né? A mulher é o problema e a chave lá dentro do consultório. Esse circuito energético da vida vai dividir a responsabilidade de tudo isso. Vai aliviar um pouco a mulher, né, nessa história toda. O compromisso, né, de ser ela responsável por tudo com aquela criança, né, do seu psicológico. Então, a mãe está nos consultórios psicológicos sempre, né, em pauta, o assunto em pauta, né. E na verdade é o circuito, você vai falar nessa linguagem, né? A linguagem da bioenergia é um circuito onde existe uma mãe ali, onde não recebeu do pai, né? Então, é um circuito diferente. Então, gente, para encerrar, de verdade, eu quero dizer para você que nós estamos num momento muito, mas muito divisor de águas. E eu tenho a ajuda de Chuan para me explicar. E eu também hoje eu me coloco num compromisso muito grande de compartilhar o que ele me ensinou, o que ele me ensina, o que ele me mostra, o que ele me diz. Eu não sei se ele vai ficar comigo para sempre, né? Mas eu acho que vai, porque é o sistema vida, né? Que está em mim, compreendido. Eu tenho que viver o sistema vida. E eu tenho um olhar, uma compreensão de cada coisa que acontece no movimento da vida. Quando as pessoas vêm, eu atendo elas, é essa leitura que eu faço. O que acontece é o seguinte, gente, nós estamos num momento onde está, essa é o meu encerramento hoje da minha fala, diante daquilo que, o resultado de toda essa experiência de EQM que eu tive, nesse espaço branco que eu tive, onde houve essa conexão com esse mestre que eu trouxe comigo. Realmente parece bem ligado a esse título desse canal, né? EQM, Homem que Veio do Céu, né? E essa questão da liberdade, né? Ela está mais uma vez sendo fomentada, porque nós estamos num marco divisor de águas. A gente estuda pela filosofia os marcos divisores de água e a história, né, que decorre em relação a essa busca. Nossa, é inerência do ser humano buscar a sua liberdade. E nós estamos na entrada, na entrada, nós estamos adentrando num movimento de busca da maior
todas as liberdades, que é a liberdade emocional. Como é que eu posso continuar com o meu amor, com a minha paz, com a minha alegria, no meio do caos? É isso que nós vamos ter que aprender nesse movimento que a vida é, né? Como que as pessoas podem ficar com a sua paz, não terem tanto medo, né? De viver a vida nesse movimento todo aqui. Esse é o fechamento da minha fala sobre bioenergia, sobre o mestre Xiuan, sobre o meu aprendizado sobre bioenergia, energia da vida, sobre essa juventude que eu descobri que a gente pode ter, esse frescor da vida o tempo todo. Como é que a gente pode ter o tempo todo isso? Eu não sei onde isso vai me levar, mas eu encontrei essa liberdade. E eu venho aqui hoje compartilhar com você essa liberdade. Ninguém, absolutamente ninguém, eu não dou hoje o direito a ninguém a tirar a minha alegria, ou a minha paz, ou a minha amorosidade. Não dou direito a ninguém mais. Mas eu já dei. Por quê? Porque eu sou uma sensitiva. Porque eu sou uma médium. E você? O que está fazendo com a tua sensibilidade? Lutando com o mundo? Não é para isso. É para você aprender como é que você se mantém amável, pacífica, alegre, amorosa, em frente de situações inóspitas, pessoas, né? Essa é uma transcendência que nós estamos entrando. E como dizia um mestre, a questão não é o bom comportamento agora, ditados por livros e teorias, por igrejas, por doutrinas. A questão agora é a transcendência do ser. Um ser que precisa atravessar a ponte. Essa travessia da ponte é o nosso coração, o nosso emocional. Então eu deixo aqui agora para você o meu amor, o meu carinho, por você ter me escutado até agora. Se tu teve paciência de escutar essa fala, eu espero que isso tenha acrescentado de alguma forma para você. Eu agradeço por demais o convite do canal e eu coloco agora minhas considerações finais, no sentido de que nós estamos entrando em novos tempos, um novo ser está nascendo e a nossa conexão com a vida é a genuína espiritualidade que nós precisamos compreender. Muito obrigada a vocês, um beijo, um grande abraço, um abraço bem luminoso. Obrigada por essa oportunidade de compartilhar meu amor e a vida com você.